Fala, meu povo, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso Raciocínio Lógico Absoluto. Estamos começando, essa aula de número 1 do nosso módulo 5, onde vamos falar da segunda parte das questões lógicas que a gente trabalhou. Só lembrando um pouquinho aí, o primeiro módulo nós falamos dessa parte de questões lógicas, nós abordamos os seguintes assuntos: sequências lógicas, associação lógica e verdades e mentiras. Foram esses três blocos que a gente trabalhou na primeira parte dessas questões lógicas. Já falamos isso, né? A ideia das questões lógicas são aquelas questões que você não tem uma necessidade de uma fundamentação teórica, muito mais resolução de questões, raciocínio, dedução lógica. Fizemos muito isso nesse primeiro módulo. E agora, nessa segunda parte, temos mais alguns assuntos para fechar esse bloco, essa lista de questões que aparecem nas provas como FCC, FGV, VUNESP e outras bancas menores, IAD, DECAN. Tem gente que cobra esse tipo de assunto, certo? O CESP também, às vezes, trabalha com a parte de sequências, trabalha com a parte dos princípios da Casa dos Pomos, que nós vamos estudar aqui, mas assim, forte mesmo são essas três maiores, digamos assim, FCC, FGV e VUNESP, sem contar com outras menores, logicamente, que trabalham com esses assuntos. Nesse módulo agora, a ideia é que a gente trabalhe com 4, são 4 tópicos, 3 ou 4, né? O primeiro, a parte de orientação espacial e temporal, vem no mesmo texto, assim, tá? Mas a gente conta com 2, orientação espacial, orientação temporal. Orientação no espaço, orientação no tempo. A gente vai explicar o que é que significa cada uma delas. Vamos falar também como resolver questões envolvendo figuras e tabelas. Vamos falar também do princípio da Casa dos Pombos, o princípio do pombal, vamos entender o princípio do azarado, como muita gente também conhece aí pela internet. Para finalizar, vamos ver algumas outras questões que você não tem, digamos, um nome específico, que o nome é o que menos importa para a gente. Logicamente, o que importa realmente é a gente deduzir, nessas questões finais, tem 3 ou 4 questões, enfim, que a gente raciocine de acordo com aquilo que a questão nos fala, trabalhar com a dedução, trabalhar com o raciocínio, trabalhar com a lógica nas nossas questões. Então é isso como vai ser o nosso quinto módulo, certo? Quinto módulo para a gente finalizar essa partezinha dos assuntos lógicos, digamos assim. Aí vocês vão ter uma boa base, aí acho que foram 30 e tantas questões no primeiro, agora também deve ser mais ou menos nesse bolo, E já entrando na parte final, nós devemos ter ainda, além desse módulo, o módulo de análise combinatória, que deve ser o próximo. Depois nós vamos ter um módulo da parte de fundamentos da matemática, parte 2, tá certo? E por último a gente finaliza com a parte de probabilidade, aí fecha o nosso bolo de questões e desse nosso curso, de módulos para a gente trabalhar. Bom, vamos começar então. Vamos começar a falar nesse nosso assunto, tá? Primeiro assunto. Tá aí o nosso módulo 5, a parte 2, para a gente trabalhar com as questões lógicas. O primeiro tópico que a gente tem, orientação temporal e espacial. Bom, o que vem a ser, a gente já falou um pouquinho, Orientação no tempo, orientação no espaço. Espação, Espação é ótimo. No espaço. Tá certo? Bom, vamos. De novo, basicamente a ideia é de você se orientar de acordo, logicamente, com a questão que vai te colocar, envolvendo o tempo e envolvendo o espaço. Deixa eu ver se eu tenho. Eu acho que eu falei uma outra agora só de. Não, já é aqui mesmo. Orientação temporal tem até o calombinho já. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco, eu entro na outra tela para falar daquelas mãozinhas que tem, inclusive, na nossa apostila. Tá? Bom, no primeiro momento, vamos separar, já dissemos, em 2 partes. A primeira parte é a ideia da orientação temporal. Depois a gente fala da orientação espacial. De novo, orientação temporal, tempo. Pessoal, estamos falando de questões com datas. Já, inclusive, tem bancas, acho que a Consulplan e a IDECAN,
bota lá no seu edital calendário. Ou seja, basicamente, uma questão de orientação temporal envolve esse trabalho do tempo. Uma das questões mais básicas e que tem ainda uma ocorrência, digamos assim, de aparecer, é quando a questão te dá uma determinada data com o seu respectivo dia da semana e pede que você descubra uma data futura. Qual é o dia da semana dessa data futura? Por exemplo, eu digo assim, o aniversário do professor PH é dia 9 de janeiro de janeiro, tá? Hoje, acho que sumiu só um pouquinho aqui. Se hoje é o dia, sei lá, 15 de novembro e é um sábado, qual dia da semana será o aniversário do professor PH? Tá, vamos de novo? Aniversário do professor PH é dia 9 de janeiro, tá certo? Hoje é 15 de novembro, sei lá, uma data qualquer, 15 de novembro, e hoje é um sábado, tá certo? Sabendo disso, sabendo que esse 15 de novembro é um sábado, o próximo aniversário do professor PH, 9 de janeiro, cai em que dia? Pronto. Basicamente, eu estou dando uma data, 15 de novembro, um sábado, e estou pedindo uma data futura, 9 de janeiro, aniversário do professor PH. Basicamente é isso. Existem algumas, eu não digo nem regras, não são nem regras, mas algo que a gente precisa lembrar ou relembrar. Nós vamos relembrar alguns tópicos um pouco mais para frente, envolvendo anos, no caso o ano bissexto, meses, especialmente o mês de fevereiro, que é um mês diferente, e uma outra regrazinha bem tchutchuquinha que o PH vai falar que pode ajudar em determinados tipos de questão, uma regrazinha bem tchutchuquinha. Mas basicamente segue em torno disso. E o que é grande e o que é legal também nesse assunto para a gente, envolvendo a parte de orientação temporal, é que é muito que se trabalha com calendário. Vocês, se não conhecem, é muito fácil. Pega um calendáriozinho aí, ó, pega um calendário e vamos começar a trabalhar. Tá aqui, vou pegar o mês de, deixa eu ver o que é que eu tenho aqui, julho de 2019. Pronto, olhando isso aqui já tem um monte de coisa para a gente. Nós sabemos que o mês de julho é 31. Nós vamos daqui a pouco aquelas mãozinhas, a gente vai falar das regras dos calombinhos, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá certo? Então, a gente vê que é 31, que se um mês de julho começar numa segunda-feira, ele vai acabar numa quarta, enfim, que eu sempre tenho num mês normal de 31 dias, 4 semanas e mais 3 dias sobrando, né? 7 dias na semana vezes 4 dá 28, com mais 3, 31. Então são coisas que nós já estamos acostumados no nosso dia a dia, o nosso calendário, é como a gente trabalha, tá certo? O que a gente pode não saber é qual é a ligação que isso pode ter numa questão envolvendo orientação temporal. Mas, basicamente, você tem bom conhecimento. Imagino que você tenha bom conhecimento por aqui. Então, o que é que nós vamos fazer agora nesse módulo em especial? Vamos mostrar, envolvendo essa parte de orientação temporal, como é que isso cai na prova. E a primeira coisa para a gente ver, deixa eu até apagar aqui, tá aí. A primeira coisa que a gente precisa ver na nossa parte de orientação temporal é esse caminho, digamos, básico que a gente colocou. Ou seja, eu tenho um determinado dia, a questão vai me dar um determinado dia com seu respectivo dia da semana e eu vou querer saber uma data futura. Antes de eu passar para vocês, na apostila de vocês tem uma receitinha de bolo, eu estou até ainda me amarrando com esse negócio aqui, deixa eu deixar de lado, que a gente depois coloca no canto. Antes da gente realmente entrar nas nossas questões, eu vou falar rapidamente numa regrazinha que o PH chama, o que está lá na nossa apostila de receita de bolo. Eu vou explicar essa receita de bolo passo a passo, e especialmente com a questão, tá certo? Mas eu preciso só mostrar um pouquinho já à frente esta figurinha que tem aqui assim.
Pessoal, essa figurinha está na apostila de vocês, vocês podem inclusive completar, tá? A apostila deve estar aí nessa primeira aula já, eu também devo ter mandado por e-mail para vocês, tá certo? Mas lá está falando da regra dos calombinhos. Bom, o que é que tem a ver a regra dos calombinhos? O calombinho que a gente está falando é esse calombinho que a gente tem aqui nas nossas mãos. Eu brinco nas minhas aulas que o Papai do Céu, quando nos fez com esses calombinhos para a gente trabalhar com a parte de orientação temporal. Perdoa, tá, pai, pela brincadeira. Mas ela ajuda para a gente a definir quais são os meses com 31 dias. Em algumas provas ele já cita isso, tá? A própria questão ele fala quando ele digamos, sei lá, tem medo de um recurso, eu não preciso saber disso, mas tem outras bancas que não. Ela joga, somente a gente vai ver ainda daqui a pouco. Mas basicamente a ideia que você precisa saber é o seguinte: sempre quando tiver um calombinho desse, é um mês com 31. Quando não tiver, e aí é o que eu chamo de reguinho, reguinho é entre os dois calombinhos, tá? Ou é 30, ou é fevereiro, que é 29 ou 28 dias, tá certo? Então, se a gente começar, e aí você já vai anotando, ó, o primeiro calombinho, e por isso que as duas mãos têm que estar juntas, porque eu vou precisar das duas, tá certo? Se eu começar por aqui, eu já tenho logo um calombinho. O calombinho é janeiro, janeiro é 31. No reguinho aqui, o reguinho vai ser fevereiro. Fevereiro, já sabemos, 28 ou 29, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Passemos fevereiro. Março tem calombinho, março é 31. Abril não tem, que é o reguinho, abril é 30, a partir, né, depois de fevereiro, o resto, todo mundo é 30, né, quem for reguinho. Abril, maio é calombinho, maio. Depois temos o reguinho é junho, o próximo, o calombinho é julho, isso que é importante. Olha, a importância de se juntar as duas mãos é justamente para isso. Veja que eu tenho dois calombinhos, um calombinho aqui, outro calombinho aqui, juntos, tá? É o único mês, perdão, são os únicos meses, né, em um ano, que tem a mesma quantidade de dias, 31, julho e agosto. Meses vizinhos que têm a mesma quantidade de dias. Já apareceu nas provas, então olha aí, a coisa que a gente precisa. São coisas que a gente tem já no nosso calendário e que de vez em quando a gente precisa fazer alguns alertas que podem ser cobrados na prova. Existe uma segunda situação para esse caso, porém é dezembro e janeiro, mas são de anos diferentes. Dezembro de um ano e janeiro do outro ano também tem a mesma quantidade de dias, a gente vai chegar lá. Tá? Então, ó, batendo o nosso calombinho, agosto. Não tem o calombinho, é o reguinho, setembro. Tem o calombinho, é outubro. Não tem o calombinho, novembro. O último calombinho vai dar bem aqui, vai dar dezembro. Pronto. Então essa é a ideia que você precisa ter da regra dos calombinhos. Para você saber quais são os dias, quais são os dias, né? Quais são os meses que tem 31 dias e, logicamente, os outros, né? Os reguinhos, como a gente chama, são os meses de 30 ou, no caso, fevereiro, 29 ou 28. Por quê? Porque isso vai ser importante nessas questões básicas que a gente acabou de colocar. Te dá um dia com seu respectivo dia da semana, te pede um dia lá na frente. Tá certo? Então, isso vai ser importante nesse nosso trabalho. Então, dentro da nossa análise, né, conhecer essa regrazinha vai ser importante, tá certo? Se, logicamente, a questão não te disser, em alguns casos ela não diz, nós precisamos saber dessa regrazinha. Perfeito? Então, bora começar. Eu vou falar mais sobre essa receitinha de bolo, mas vou pegar como um exemplo que a gente vai pegar na nossa apostila. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Olha só digamos, a ideia básica que a gente precisa ter para esse tipo de questão. Se o dia 1 de 1 de 2013 foi uma terça-feira, qual dia da semana foi o dia 19 de setembro de 2013? Uma questão simples, básica, mas se você não conseguir aquela receitinha de bolo, você vai ter um pouquinho de trabalho para poder resolver
para chegar do dia 1º de janeiro até o dia 19 de setembro. Tá certo? Então faz o seguinte, na próxima aula a gente já começa resolvendo. Então você vai ter ao seu lado a receitinha de bolo, tá certo? A receitinha de bolo, eu vou falar passo a passo, fazer algumas observações e a gente vai responder essa questão, beleza? Segura aí que a aula 2 começa daqui a pouco. Beijo no papai e na mamãe.